Então, hoje a gente vai dar continuidade ao curso Aprenda a Programar Apps. Só para alertar vocês, eu estou acompanhando o chat também, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou pedir para eu repetir alguma informação, é só mandar lá que eu respondo vocês, tá bom? Bom, e o app de hoje vai ser o Preferências, né? Como é que ele funciona? É bem simples na realidade. A gente tem a opção, duas opções, né? Gato e cachorro. Toda vez que a gente interage com essas opções, ou seja, a gente clica nelas, a gente está atribuindo um voto, né? Então, se eu votei no gato, vai aparecer lá um voto para o gato. Ah, se eu votei no cachorro, vai aparecer lá para vocês um voto no cachorro. A partir desse momento que a gente dá os votos, esses votos vão ser analisados, eles vão ser computados, e a partir disso, a gente vai conseguir expor eles através de um gráfico. Então, o princípio do aplicativo assim é muito simples, beleza? Bom, quais são os conceitos que a gente vai praticar hoje? Praticamente tudo que vocês viram até agora, né? Algoritmo, variáveis, comando de condição e comando de repetição. Algoritmo e variáveis, eu não vou perguntar vocês de novo, porque eu sei que vocês já revisaram na aula de segunda, né? Então, acredito que vocês já estejam craques nisso. Algoritmo, basicamente, é aquele passo a passo, né? Aquela sequência de instruções que você faz para atingir determinado objetivo. E as variáveis é aquilo que a Duda falou, né, na aula dela. E que a Bia também reforçou. Que é como se fosse uma caixinha que você coloca uma informação dentro. Né? Essa informação pode ser um número, pode ser um caractere, que seria como se fosse uma letra ou uma palavra. E a partir disso você consegue também mudar o seu valor, certo? Agora, comando de condição. Alguém consegue me dizer, alguém consegue lembrar o que seria um comando de condição? Podem responder no chat, tá bom? Qualquer coisa que venha assim na cabeça de vocês, quando vocês pensam em comandos de condição. Alguém lembra? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a condição for verdadeira, o código será executado. Então, é exatamente isso. Ele vai verificar se uma determinada condição é verdadeira e, a partir disso, ele executa os códigos que estão embaixo. Então, vamos pensar assim, um exemplo prático. Se hoje for quarta-feira, terá aula do Aprenda a Programar. Então, ele vai verificar, hoje é quarta-feira? Se isso for verdade, terá aula do Aprenda a Programar. Se não for verdade, ou ele não vai executar nada, ou ele vai executar outros códigos, ok? Então, é realmente isso. Agora, comandos de repetição. Alguém lembra o que são comandos de repetição? Para que a gente utiliza eles? Algum nome, alguma palavra-chave assim que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de repetição? É exatamente isso. É como se fosse um loop, certo? Então, se a gente precisa fazer com que o nosso programa rode algumas vezes, a gente vai fazer exatamente um comando de repetição, for, while, isso aí. Então, o que acontece? Vocês vão ver que toda vez que a gente vota, a gente precisa analisar esse voto, certo? Ele foi no cachorro, ele foi no gato. Então, é através disso que a gente utiliza o comando de repetição, justamente para percorrer os votos, ok? E também hoje a gente vai aprender sobre tabela e gráficos. Tabela, eu só dando um adianto assim para vocês, é como a gente pode organizar as nossas informações, os nossos dados. E o gráfico é como a gente vai conseguir expor eles, ok? Então, só para relembrar vocês, toda vez que a gente cria um app, a primeira coisa que a gente faz é definir a interface. Então, a gente vai pensar, vai ter um botão aqui, vai ter uma imagem, vai ter um rótulo. Então, a gente cria a ideia da nossa cabeça como que vai ser a interface. A partir do momento que a gente cria essa ideia, a gente tem ela concreta, a gente vai criar a interface na plataforma. No caso, a plataforma que a gente está utilizando aqui é o App Lab, certo? Depois que a gente cria a interface, a gente vai programar os botões e as funcionalidades. O que seria programar os botões e as funcionalidades? É dar realmente uma função para o que a gente criou, certo? Porque se a gente coloca um botão, se a gente coloca uma imagem, mas a gente não programa eles, é como se eles realmente só fossem acessórios, uma decoração. Eles não funcionam a não ser que a gente programe eles. E por fim, a gente testa e usa, ok? Então vamos lá, como que a gente utiliza cada um desses conceitos que eu falei para vocês nesse aplicativo de hoje? Bom, a variável. A variável é para contar quantos votos cada animal recebeu. O que acontece? Toda vez que a gente interage com as imagens, né, com as opções, com as escolhas, a gente quer que ele conte. Votei no cachorro. Votei no gato. Só que esse voto ele não é tão direto.
o que acontece? A gente vai precisar criar um gráfico a partir disso, certo? Para a gente ter esse gráfico, para a gente conseguir criar ele, a gente precisa ter variáveis que vão verificar, quantos votos cada um recebeu, qual é a quantidade total de votos. Porque é assim que a gente consegue criar um gráfico, certo? Só dando um adianto, a gente vai criar um gráfico de pizza. Então a gente precisa ter uma noção, quanto que é 100% do gráfico? Qual que é a porcentagem de cada um? E para isso a gente precisa ter um controle de quantos votos foram dados para cada. Ok? Então nesse primeiro momento a gente faz o quê? A gente cria a variável que contabiliza os votos do cachorro, cria as variáveis que contabilizam o voto do gato, e também a variável que vai contabilizar todos os votos totais. Ok? E aqui embaixo também aparece pra gente muda o valor. O que seria esse muda o valor? Vocês concordam comigo que toda vez que eu voto, ele vai receber um ponto, certo? Então a variável, como vocês conseguem perceber ali, começa no 0. Aí beleza, rodei meu programa, votei no cachorro. Então eu preciso que esse voto no cachorro aumente, certo? De 0 vá para 1. Então é exatamente isso que esse cat votes ou esse dog votes mais está fazendo. Esse cat votes mais, eu não sei se é tão comum para todos vocês, mas é basicamente o que vocês estavam fazendo até agora de uma forma diferente. Porque o que acontece? Quando vocês fizeram o quiz, vocês perceberam lá que toda vez que vocês acertavam uma questão, como é que vocês faziam? Era x igual a x mais 1, certo? Porque se vocês acertavam, aumentavam uma unidade, um ponto. Aqui, basicamente, é a mesma coisa. Esse mais simboliza o quê? Cat volts igual a cat volts mais 1. Então, é como se você realmente estivesse dando um ponto, um voto, para essa variável, ok? Comando de condição. Então, o que acontece? Esse voto que a gente dá, ele é um voto um pouco indireto. Só vou explicar para vocês. Se a gente vota no cachorro, esse voto ele não vai para o cachorro direto. O que acontece? Toda vez que a gente dá um voto, esse voto ele é salvo numa tabela, certo? A gente vai criar lá uma tabela, ela vai ter uma coluna, esse voto vai ser contabilizado lá. Só que a gente precisa, como eu disse, para criar um gráfico, que esse voto esteja nas variáveis, porque é assim que a gente consegue manipular, para construir o gráfico. Então, essa parte do comando de condição é realmente para você tirar esse voto da tabela e verificar, esse voto foi para o cachorro ou esse voto foi para o gato. E a partir dessa verificação, ele vai falar, se o voto foi no gato, a gente vai aumentar a variável do gato em 1. Se o voto for no cachorro, então eu vou aumentar a variável do cachorro em 1, certo? Então, quando eu estiver explicando o código, eu vou fazer com mais calma, mas só para vocês terem uma noção do que acontece. Toda vez que a gente clica, a gente vai estar criando um record, né? Que seria justamente a tabela. Lá nessa tabela vai ter a coluna animal, que é justamente esse ponto animal aqui. Aí, beleza, votei no cachorro. O que acontece? Tem a coluna do animal e vai aparecer assim, cachorro. Então, a linha que vai aparecer para vocês não é um voto para o cachorro, um voto para o gato. É justamente o nome dele, certo? Então, coluna animal, votei no cachorro, vai aparecer cachorro. E a partir desse momento que aparece cachorro, é aí que ele verifica, Ele vai ver se o voto que está na tabela, na coluna animal, for igual a cat, ele vai dar um voto para o gato. Como eu disse, vamos supor que a gente votou no cachorro. Então, ele não vai executar isso aqui, não é verdadeiro, não é igual a cat. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para o else, que seria o se não. Então, ele vai dar o voto para o cachorro. É mais simples porque a gente só está utilizando duas escolhas, que seria gato ou cachorro. Se vocês quisessem incrementar e colocasse, por exemplo, uma terceira escolha, teria que ter um outro else aqui, ok? Não é gato, não é cachorro, então seria a outra opção que vocês colocaram. Bom, o comando de repetição. O que acontece? Tudo aquilo que eu expliquei para vocês do if e do else, ele atua uma vez. Então, ele vai verificar lá. Primeiro voto foi pro gato? Ok, salvei na variável do gato. Só que vocês têm que pensar que a gente não vai dar só um voto. A gente pode votar infinitas vezes. Então, por isso que é importante o comando de repetição. Para ele percorrer toda a tabela e verificar todos os votos, certo? Para a variável ficar atualizada. Porque não adianta fazer um gráfico que contém 2 votos se a gente deu 10 votos. Ele não fica atualizado, certo? Então, justamente, o que faz o comando de repetição? Ele repete para todos os votos, começando do 0, e vai até o total de votos para percorrer a tabela. Então, só para explicar para vocês. Eu acho que a Bia já explicou isso para vocês, né, na segunda, mas só para reforçar. A gente tem essa variável aqui no for, que é i, a gente chama de iteração, e ela começa no 0. É como se ela fosse um controle, ok? E aí a gente coloca uma condição aqui. I tem que ser menor do que o total de votos. Se o i for menor do que o total de votos, ele incrementa 1 nessa variável. Então, só para dar um exemplo prático. O i começa em 0, certo? E vamos pensar que a gente deu 2 votos. Um exemplo pequeno para vocês conseguirem entender.
Então, o total de votos, né, o total vote, ele passa a valer 2. Então, a gente vai fazer, ó, i é igual a 0, ok? 0 menor que 2. Isso é verdade? Sim. Então, como 0 é menor que 2, ele vai executar. Então, ó, i++, ele vai adicionar 1 à variável do i. Então, ok, o i vai passar a valer 1 na próxima vez que a gente executar, ok? Então, ó, realmente, 0 é menor que 2, ele vai executar aqui dentro. Vai executar o if ou else, né? Depende. Ok, executou, vamos supor que o voto foi para o gato. Ok, aumentei aqui a variável do gato. Agora ele vai voltar para o for. Lembra que o i passa a valer 1 agora. Então ele vai verificar. 1 é menor do que 2? Também é verdade. Então, de novo, ele vai adicionar 1 a essa variável, né, que vai passar a valer 2, e vai executar o if ou else. Vamos supor que agora o voto foi para o cachorro. Então ele vai executar o else. Então, beleza, a gente tem um voto do gato e um voto do cachorro. Exatamente os dois votos que eu falei. Então ele vai voltar para o for. Lembra que a variável i agora vale 2. Então ele vai verificar. 2 é menor do que 2? Não. Então, a partir do momento que a gente tem aqui uma negação, não é menor, ele não vai executar mais o for. Então, esse if, esse else que estão dentro do for não vão ser mais executados. Ok? Então, justamente, esses votos é para você definir a quantidade de vezes que esse programa vai repetir. Ok? Se fossem 5 votos, ele ia rodar 5 vezes. Então, é basicamente isso que funciona. Assim que funciona, tá bom? Agora, a tabela. Bom, como eu disse, a gente vai criar uma tabela para salvar esses votos nessa primeira instância. Como que funciona a tabela? Ela tem as colunas e as linhas. E elas servem justamente para representar de forma organizada os dados, as informações que a gente tem. As colunas, usualmente a gente coloca o tipo de informação. Como eu dei o exemplo do animal, certo? E as linhas seriam justamente as ocorrências. No caso ali, a gente colocou objetos específicos, que seriam os animais. Então, gato, cachorro ou os outros animais que vocês colocassem. Beleza? Como é que funciona a tabela nesse aplicativo? Aqui, o evento vocês já estão acostumados, acredito eu. Então, a partir do momento que você clica na imagem do gato, o que acontece? A gente vai criar um record, né? Create record. Esse votos aqui, no caso, seria a própria tabela, ok? Então, a gente está criando uma tabela chamada votos. A gente aqui, no roxinho agora, criou uma coluna chamada animal. E o que a gente está dizendo aqui com o cat? Que toda vez que a gente clica na imagem do cat, ó, on event, cat image, clique. A gente vai colocar naquela coluna gato. A gente vai escrever gato lá, nela. Que é como se fosse a gente estivesse realmente votando. Então, a gente salva naquela tabela o nosso voto. Como eu disse, a gente não salva um voto para o gato, um voto para o cachorro. A gente salva o nome dele. Porque a partir disso, a gente consegue verificar depois dentro daquele if e daquele for. Ok? E a mesma coisa para o cachorro, né? A gente cria a tabela, que se chama votos. Lembrando que a tabela tem que ter o mesmo nome, né? Justamente para você contabilizar tanto os votos do cachorro quanto do gato. E a única diferença aqui é que, em vez de cat, a gente coloca dog, para ele salvar que é um cachorro. Ok? Então, a tabela serve justamente para isso, para você guardar esses votos, para depois eles serem analisados e passados para as variáveis. E, por fim, o gráfico. Né? O gráfico é justamente aquilo que eu falei, é uma representação visual de dados. Aí vocês podem pensar, mas eu poderia deixar só a tabela. Ok, se você tem poucas colunas e poucas linhas, realmente você conseguiria visualizar a quantidade de votos. Só que pensa, se você tem 1000 colunas, se você tem 1000 linhas, se você chegar para analisar a metade das linhas, a metade das colunas, você não vai lembrar o que estava na primeira. Então, o gráfico ele é uma forma mais simples de você conseguir visualizar esses dados. Se forem poucos dados, ok, a tabela é válida. Agora, se fossem muitos dados, a gente não ia conseguir verificar. Entendeu? Então, para a gente conseguir entender melhor, visualizar melhor, interpretar aquilo que a gente está fazendo, o gráfico é mais adequado. Para construir o gráfico, é bem simples. A gente só pega esse bloquinho aqui, Draw um Chart, né? Coloca onde que ele vai estar, né? Que seria, no caso, esse Result Chart, que vai ser uma parte da interface que a gente vai colocar lá. E a gente define aqui que é um gráfico de pixel. O único detalhe aqui que vocês têm que se atentar é que, na real, a gente não está colocando os votos em si no gráfico, mas sim a porcentagem. Então, vamos supor que eu dei 10 votos. Se eu dei 5 votos para o gato e 5 votos para o cachorro, no nosso gráfico vai estar 50%, 50%. E não 5, 5, ok? Basicamente isso. Eu estou explicando aqui para vocês, mas vocês não precisam ficar muito preocupados. Caramba, não sei o que esse bloco faz, porque a gente vai fazer aos poucos. Ok? É só para vocês terem uma ideia geral do que a gente vai fazer nesse aplicativo. Então, só para reforçar, o que acontece? A gente vai interagir com as imagens. Beleza, interagir e dei um voto. Esse voto, ele vai para a tabela. Ok. Quando a gente entra na função, esse voto que está na tabela, ele vai para a variável. Então, ele vai verificar. Voto no cachorro, variável do cachorro. Voto no gato, variável no gato. E aí, a partir do momento que você tem todas essas variáveis completas, certinhas, a gente cria o nosso gráfico. Ok?
Então, eu vou mostrar aqui para vocês. É o aplicativo funcionando, tá bom? Então, basicamente tem um gato, tem um cachorro. Lembrando que a interface vocês podem construir do jeito que desejarem. A gente fez assim, como esse modelinho. E aí você seleciona uma opção. Tem um somzinho e vai aparecer para vocês. Só para explicar, por que está 58,1, 41,9? Porque esses votos, eles são acumulativos. Então, como nós fizemos esse app antes, nós já testamos ele várias vezes, né? Para verificar que realmente funciona. Então, por isso que está, assim, uma porcentagem não tão precisa. Porque já foi feito várias vezes, né? Já foram vários votos dados aqui. Quando vocês criarem do zero, vocês vão ver que, por exemplo, se você votou só no cachorro, vai dar 100% para o cachorro. Entendeu? Então, diferente do quiz e do flashcard, que toda vez que a gente roda de novo, ele meio que dá um reboot, né? Ele volta do zero. Esse aplicativo é diferente. Ele salva os dados que já foram votados antes. Ok? Então, vamos começar a fazer o aplicativo agora. Bom, acho que já estão acostumados, né? Você vem criar, entra na sua conta e laboratório de aplicações. Então, eu só vou esperar uns 3 minutinhos, até 9h25, para caso alguém queira logar, e aí a gente começa, tá bom? Esse é um aplicativo que, assim, a interface é bem tranquila. O código, ele é um pouco mais chatinho. Tem alguns detalhes que a gente precisa estar reforçando, né? Alguns blocos que a gente nunca utilizou. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam primeiro, para depois, né, fazer. Entende por que eu coloquei esse bloco primeiro? Qual que é a função dele? E aí vocês fazem o de vocês para ficar, assim, sem nenhuma dúvida. Ok? Mas se vocês acharem que dá para fazer ao mesmo tempo, a gente vai fazendo devagar e vai dar tudo certo. E só para lembrar também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida durante o desenvolvimento do aplicativo, podem mandar mensagem ali no chat, ou se estiverem confortáveis, podem abrir o áudio e eu repito o que precisar, tá bom? Vou só aguardar um pouquinho. Bom, acho que já deu, né, para quem quiser fazer acompanhando. Então vamos começar. Bom, como vocês lembram, o primeiro passo, né, é a gente fazer o design, a interface. Eu vi que na aula do quiz vocês botaram em fazer assim a tela e o código, a tela e o código. Mas o que acontece? A interface desse, assim como o projeto de segunda, é muito simples. São só 2 telas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a interface primeiro, certo? E depois a gente faz a parte do código, que é um pouco mais complicadinha, mas nada impossível também. Então vamos lá. Primeira coisa, a tela inicial, certo? De novo, vocês podem trocar o ID se preferirem, colocar a tela 1. Enfim, eu vou deixar screen 1 porque a gente só vai ter 2 telas, então vai ficar fácil de identificar. E também podem trocar a cor de fundo se quiserem. Se vocês perceberem, que esse aqui é o link, né? Quando a gente coloca lá no aplicativo, que eu mostrei pra vocês, normalmente a gente utiliza um tom de azul assim, mais ou menos, certo? Não vai ficar exatamente igual, porque eu copiei o link da chamada em vez do link da cor, mas tá tranquilo também, vou pegar esse tom de azul e a gente vai colocar no fundo, ok? Novamente, essa questão da interface é uma escolha de cada um, então vocês não precisam mudar a cor do fundo se não quiserem, certo? É só uma questão mais estética.
Então, o que a gente coloca na primeira tela, como eu mostrei? 2 imagens, certo? Vai ser gato, cachorro, e a gente vai ter um rótulo aqui no meio também, dizendo escolha um. Então, o rótulo eu já vou colocar de uma vez, né? Vou botar tudo maiúsculo assim. Escolha um. Vou mudar a cor do texto também, para ela conseguir aparecer, certo? Vou botar um branco. E aí, vocês podem aumentar o tamanho da fonte, se desejarem. Okay? Se sumir aqui, é só vocês arrastarem, que vai aparecer de novo. Beleza? Então, vocês tentem colocar mais ou menos assim no centro, mas fica a critério de vocês. Ok? Só tentando manter o padrão do aplicativo que já está construído. E aí, vocês podem deixar a imagem assim bem grande, para justamente dar destaque à escolha. Ok? Então, basicamente a tela é bem simples. Ok? Aí vocês podem ajeitar. Ah, não quero colocar uma imagem do lado da outra. Pode ser também. Ok? Eu vou deixar assim, só para manter realmente o padrão do aplicativo já criado. Então, beleza. Essa é a tela 1. Depois a gente vai colocar as imagens, né? Que eu vou explicar como que a gente vai fazer. E agora a gente vem aqui em Screen e vamos colocar a tela 2. O que é a tela 2? Basicamente é o gráfico, certo? Então, para utilizar o gráfico, para criar o gráfico, a gente pega esse aqui, ó, o Paradas. Eu acredito que é um bloco que vocês ainda não utilizaram. Então, vocês vão pegar o Paradas, certo? Vão, de preferência, colocar bem no cantinho e vão expandir ele até pegar a tela inteira, ok? A última coisa da interface que a gente precisa colocar é um botão, caso você queira votar novamente, certo? Vocês podem colocar um botão mais ou menos aqui e mudar o texto dele. Botar novamente. Ou jogar novamente, pode ser também. Aí, colocam aqui, de novo, vocês podem aumentar o tamanho da fonte. Essa parte fica a critério de vocês. Então, vou expandir aqui para aparecer. Aqui. Então, beleza. Basicamente, a interface é isso. Agora, a questão da imagem. Ó, só para explicar, o gráfico a gente não consegue colocar nada agora, porque justamente a gente tem que contabilizar os votos, criar a função. Então, esse gráfico, ele vai aparecer para a gente depois que a gente fizer o código, certo? Então, a gente não precisa, deixa eu construir a legenda do gráfico aqui na interface. Não é assim que funciona. O gráfico, a gente realmente constrói através de código. Agora, a imagem não. A imagem a gente pode colocar. Vocês estavam acostumados a fazer aquela questão da importação, certo? Vocês iam no Google ou naquela pasta de vetores, clicavam na imagem, né? Escolher, e aí vocês arrastavam, carregavam o arquivo para cá. Só que o que eu vou mostrar para vocês hoje é que essa plataforma, o AppLab, ela tem uma biblioteca de dados, que são dados que estão salvos dentro daquele sistema, dentro daquela plataforma. Então não tem necessidade da gente ir na internet, buscar para uma imagem, verificar, esse é o formato adequado, talvez até precisar converter, né, para colocar dentro do aplicativo. Então não tem essa necessidade aqui. Claro, se vocês quiserem colocar, é uma escolha de vocês, né? É a mesma coisa, é só vocês virem aqui, né, no design, clica e salva a imagem aqui. Agora, uma forma que eu vou apresentar para vocês é justamente a da biblioteca. O que acontece? O aplicativo, né, a plataforma, ele já te dá todas essas bibliotecas, todas essas tabelas que contêm dados, certo? Como eu disse, a gente vai utilizar dos animais, que seriam o gato e do cachorro. Então, é só vocês virem aqui, ó, dados, tem código, tem design, e agora a gente está utilizando dados. Vem aqui em animais e vamos escolher o cachorro e o gato, ok? Então, como é que funciona? Seleciona, beleza? E vocês vêm aqui em importar. Eu vou vir aqui em pré-visualizar só para vocês terem uma noção do que seria essa tabela. Ele te dá várias coisas. Ó. Ele te dá as raças, certo? Dos gatos. Ele te dá algumas outras informações também, certo? Máximo de vida, mais ou menos, mínimo de vida, o peso, como que é o temperamento dele, qual é a origem dele, certo? Então ele já te dá uma tabela completa. O que seria importante para a gente aqui nesse momento? A imagem, certo? Então, eu estou mostrando para vocês uma forma de vocês pegarem a imagem sem ser pela internet. Então, se você vem aqui, ó, importa primeiro, certo? Tanto o gato quanto o cachorro. Se você vem em pré-visualizar, você consegue, ó, deixar essa segunda aqui, né? Desceu, arrastou para o lado, e você tem aqui o link da imagem, certo? Eu vou pegar o último link, mas vocês podem pegar qualquer um. Então, é só vocês copiarem isso aqui, tá bom? Lembra de importar primeiro. Copiou. Podem sair aqui, ó, já tá importado desse lado. Volta para o design, clica na imagem
vem aqui em escolher, link e cola. Eu só recomendo que vocês tirem as aspas, porque pode ser que dê algum erro, né? Se você mantém essas aspas que tem lá, pode ser que ele não entenda que isso é um URL. Então, vocês tiram desse formato assim que vai funcionar. Então, tá vendo? Apareceu o gato aqui. Ah, não gostei desse gato, quero trocar. Então, é só vocês virem aqui, link para a imagem, apaga e pega outro, tá bom? Esse não vai ser o gato igual ao outro do quiz. Do quiz não, perdão. Do que eu mostrei para vocês agora, né? De preferências. Mas, assim, é só uma questão de escolha mesmo. Vocês podem colocar aquele gato ou podem escolher qualquer uma das outras opções. Aí vão pensar assim, eu não gostei desse gato, né? Quero mudar a visualização dele. É só vocês virem aqui, ó, imagem adequada. Tá vendo? Vocês podem preencher da forma que quiserem, ou, se não quiserem esse gato, como eu disse, vocês podem pegar outro link. Agora, a outra coisa, falta o cachorro, certo? Vocês vão vir em dados, e agora eu vou mostrar uma outra forma de vocês pegarem esse link. Vocês viram aqui, né, que tem o pré-visualizar, é uma forma. Qual que é a outra forma? Você clica nessa tabela que já está aqui, ó. Vocês conseguem perceber que quando eu passo, ele vai ficar meio azul, sublinhado. Então é só vocês clicarem, e aqui vai aparecer também a tabela para vocês. Qual que é o problema que pode dar aqui? Que muitas vezes a gente não vai conseguir arrastar para o lado. Tá vendo? Se vocês descerem, no caso aqui tem, mas pode ser que normalmente bugue, certo? Vocês podem não encontrar isso aqui, que faz a movimentação para os lados. Então, quando isso acontece, caso dê algum erro no de vocês, é só vocês selecionarem a linha ou a coluna e vocês arrastem para o lado. Porque se vocês arrastam para o lado, vocês conseguem ir até a extremidade da tela, né? E pegar o link. Eu vou pegar essa primeira aqui e vamos ver como é que é essa imagem. Tá? Eu tô testando tudo aqui junto com vocês. Vocês vão vir na imagem 2, rola um link e envia. Ó, beleza, foi esse cachorrinho aí. Eu vou deixar ele mesmo, tá bom? Vocês podem escolher qual quiserem. Vou colocar só ele para preencher, vai ficar assim. Se vocês quiserem deixar exatamente igual ao aplicativo que a gente fez, vocês podem colocar um fundo nesse escolha 1, certo? Então, eu vou copiar essa cor que eu coloquei aqui, vou vir aqui, cor de fundo, e vou colocar. Então, vocês não conseguem enxergar o fundo, né? Justamente porque ele é da mesma cor. Mas se você, por exemplo, colocar sobre a imagem, assim, você vai ver que ele vai ficar justamente do jeito que estava antes, certo? Então, se você quiser, quero expandir a minha imagem, mas eu quero que o escolha 1 ainda assim apareça. Então, deixa da mesma cor e coloca assim, ok? Então, basicamente, a interface é isso. Lembrando que vocês podem renomear o aplicativo de vocês, se quiserem, né? Vou botar assim, aula 4. Vocês podem colocar preferências, ou enfim, o nome do aplicativo que vocês fizerem. E, basicamente, a interface é isso. Só para reforçar, 2 imagens. Eu peguei essas imagens no banco de dados do próprio aplicativo, né? Do próprio servidor aqui. Mas vocês podem importar. E a gente coloca um textinho aqui no meio, ok? Um rótulo. Para a tela 2, a gente só coloca paradas, amplia ela para toda a tela e um botão para a gente jogar novamente. Então, agora é a parte do código, ok? Tá tranquilo por enquanto? Alguém precisa que eu volte em alguma parte da interface? Se precisar, é só mandar uma mensagem no chat. Se tiver ok também, só coloca aí para eu ter uma noção que vocês conseguiram fazer ou que vocês estão acompanhando, por favor. Beleza. Então, vamos para a parte do código. A Bia fez com vocês a função primeiro, certo? É porque é realmente bom você colocar a função sempre no topo, porque aí você já vê o que o programa vai fazer, para depois você só ajeitar. Só que o que acontece? Para essa nossa função, em específico, a gente precisa que os votos estejam criados, certo? Como é que a gente vai criar o gráfico? Como é que a gente vai ajeitar as variáveis se a gente não tem a tabela? Então, para criar a tabela, a gente justamente precisa fazer aquela parte inicial, que é quando clicar na imagem, faça isso. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje? A gente vai fazer primeiro as partes mais simples e depois a parte mais complicada, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, pega um event, ok? Verifiquem o ID da imagem de vocês. Acredito que seja semelhante, né? Se vocês não trocaram o ID. Vem aqui on event, coloca a imagem 1 e permanece o clicado. O que acontece? Eu mostrei para vocês que quando a gente clica, né, já vou fazer do cachorro simultaneamente, imagem 2. O que acontece? Quando a gente clica na imagem, a gente vai criar uma tabela, certo? Então, vocês vão vir aqui em data,
e vão pegar esse aqui, ó, create record, e vão jogar aqui dentro, DOM event, para os dois. Beleza? Então, qual que vai ser o nome da nossa tabela? Eu vou botar votos também, tá? Para ficar padrão. Vocês podem botar resultados, ou enfim, tabela, fica a critério de vocês. Aí o que eu disse? Depois que a gente cria essa tabela, a gente precisa criar a coluna, onde os votos vão estar salvos, certo? Então, onde é que está o nome, vocês vão colocar animal. Lembrando que é importante que vocês deixem, assim, sempre igual. Tabela votos, V maiúsculo para as duas, e aqui a coluna também tem que ser o mesmo nome, certo? Senão ele vai salvar os votos em colunas diferentes e aí vai ficar complicado. Vocês não vão conseguir achar os votos depois. Então, onde está Alice, a gente coloca cachorro e gato, né? Só para manter padrão, eu vou colocar cat em inglês, né? E dog. Então, beleza. Criamos a tabela, criamos a coluna e criamos o que vai aparecer quando você vota, certo? Então, a partir desse momento, quando você clica, o que a gente quer que aconteça? Que apareça o gráfico. Só que, como eu disse, a função a gente vai deixar para o final. Então, a gente não tem esse gráfico ainda. A gente não tem essa função pronta. Então, por enquanto, a gente vai deixar esse espaço aqui, que seria onde a gente colocaria para chamar a função, certo? Um outro detalhe também que a gente não chegou a colocar no slide, mas é muito interessante, é que quando a gente utiliza essa questão da biblioteca de dados, como eu disse, ele tem várias informações para você. Então, não é somente a imagem que você consegue pegar, ou, enfim, algumas informações interessantes sobre as raças ou sobre outros tópicos. Você também consegue pegar sons. Então, o que a gente vai fazer agora? Toda vez que ele clicar no gato, ele vai fazer um som de gato. Toda vez que ele clicar no cachorro, ele vai fazer um som de cachorro. E para isso a gente vem aqui em UI Controls, né, que é o amarelo, que vocês já estão acostumados, e vocês vão procurar esse aqui, ó, Plain Sound. Pegou o Plain Sound, ok? Tocar no som e coloca aqui embaixo, ó, dentro do OnEvent, mas fora do Create Record. Botou aqui, botou para o do cachorro também. E o que acontece? Vocês estão vendo que tem um false aqui, né? A princípio vocês podiam pensar, é para o som não tocar. Mas não é isso, que na verdade é. Quando eu deixo sem arrastar, né, como você vê nessa parte aqui, vocês percebem que tem o URL e tem o loop. O URL seria o quê? O link do seu áudio, né, que a gente vai pegar na própria biblioteca. O que seria esse loop? Justamente ele ficar tocando esse som infinitamente, certo? Então esse false aqui não é de não tocar o som, mas sim do loop estar falso. Por quê? Se eu clico no gato, eu quero que ele faça o barulho do gato uma vez só, certo? Eu não quero que ele fique miau, miau, miau para sempre. Então, cliquei no gato, tocou uma vez, como o loop está falso, acabou. Beleza? Então, por isso o false, para o loop não existir. Então, para colocar o som do gato, o que a gente faz? Vem na setinha, é bem tranquilo. Escolher, vai aparecer uma biblioteca de sons, certo? Como a gente está utilizando os animais. A gente vem aqui, Animals, e você procura o que você quer. Né? Como eu estou configurando o gato primeiro, eu vou selecionar o gato e apertar para escolher. Certo? Quando for o cachorro, mesma coisa, vem aqui, escolher, Animals, procura o cachorro, Dog, escolhe. Então, pro som é só isso. Vocês estão vendo que está aparecendo um negocinho amarelo aqui? Né? Um triângulo de meio que alerta? É justamente porque não tem nada nesse bloco aqui, certo? Então, ele está dando que esse espaço está em branco, então provavelmente vai dar algum erro, mas é justamente porque a gente ainda não criou a função, ok? Então, por enquanto é isso mesmo. Ok, a gente já fez a configuração de som e a gente já criou a tabela. Qual que vai ser a próxima coisa que a gente pode fazer? A questão do botão, certo? Como eu disse, eu estou fazendo todos os passos fáceis primeiro, para depois a gente chegar na questão da função, que é um pouco mais complicado. Então, como é que a gente programa o botão? Mesma coisa que vocês já estão acostumados, ok? Pega um event, fora desses dois, vê o ID do botão. Botão 1. Clicou, botão 1, né? Realmente é clicar. O que vai acontecer? Toda vez que eu coloco para botar novamente, ele volta para a tela 1. Ok? Então, vocês vão procurar o set screen. Vocês já estão acostumados também. Coloca aqui dentro. Verifica se é realmente screen 1. No meu caso é, porque eu não mudei o ID. Então, beleza. A gente já programou para tocar o som. A gente já programou o botão. E agora só resta a parte um pouco mais complicada, que é a questão da função. Então, vamos fazer com calma. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer. Vem aqui em Functions, em verde mais escuro assim, e pega o primeiro bloco, Function. Fora de tudo, tá? É um bloco assim, separado do OnEvent. E aqui você dá um nome para sua função. Eu vou colocar resultados, ok? Então, nossa função vai chamar resultados.
Beleza. Então, a gente está criando ela. Qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Toda vez que a gente chamar a nossa função, o que eu quero? Eu quero que ele mostre o gráfico. Só que o gráfico está onde? Tela 1 ou tela 2? Ele está na tela 2. Então, de novo, a gente vai vir aqui e vai pegar um set screen. A primeira coisa que a gente vai fazer, passar para a tela 2. Certo? Então, chamei a função, voltei, eu quero que ele apareça a tela 2. Certo? Se vocês não colocarem isso, ele vai fazer o programa todo certo, mas vocês não vão conseguir visualizar porque vocês vão estar presos realmente na tela 1. Ok? Então, colocou set screen, tela 2. Qual que é o segundo passo? Vem em data, certo? Agora a gente vai pegar esse aqui, ó, read records. O que seria esse read records? E coloca dentro da função, ok? Depois do set screen. Seria justamente você ler a sua tabela, ver os dados da sua tabela, ok? Esse fora aqui, esse monte de coisas, vocês podem jogar fora que a gente vai fazer com calma, ok? Então, jogou fora, deixou só o read records, beleza. A gente está lendo que tabela? A tabela votos, ok? Então, se vocês colocarem outro nome para a tabela aqui, é o mesmo que vocês têm que manter nessa parte. Beleza. Então, li os votos. Ok. A partir do momento que eu leio os votos, lembra o que a gente faz? A gente pega esses votos da tabela e passa para as variáveis. Então, esse é o momento que a gente cria as nossas variáveis. Então, vocês vão vir aqui em variáveis, né? E vão pegar esse primeiro bloco que vocês também já utilizaram no quiz. Ok? A gente vai pegar 3. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, vamos botar o cat, né? Cat vote. Ou votos para o gato, tá? Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Esse aqui eu vou chamar de dog vote. Ok? E o último eu vou chamar de total vote. Beleza. Como que começa o gato? Com 0. Quanto que começa a variável do cachorro? Com 0 também. E o total de votos? Então, a princípio vocês podem pensar, vamos colocar 0. Mas o que acontece? Lembra que eu disse para vocês que o programa, ele não reinicia toda vez que você aperta em executar aqui de novo? Ele é uma coisa contínua, certo? Então, o total de votos tem que ser justamente todos os votos que estão naquela tabela que a gente criou, certo? Então, como é que a gente consegue acessar esses votos na tabela? A gente coloca aqui records, tá? Eu vou digitar aqui para ficar melhor. Records, beleza? Que no caso seriam os votos que estão nessa tabela. E vocês, na realidade, eu acho que tem um bloquinho que fica melhor para vocês. Vou pegar esse aqui, ó. Que vocês não precisam escrever isso. Então, colocam aqui dentro e coloca records, né? Você poderia escrever também records. Isso aqui. Só que, né, tem um bloquinho, então é mais fácil de utilizar. O que seria isso? É justamente o comprimento, o tamanho. Então, o que ele vai pegar? Todos os votos que estão naquela tabela. Ok? Então, por isso que o total de votos já vai direto para você. Você já verifica todos os votos, todas as instâncias que tem naquela tabela. Ele vê o comprimento e passa para o total de votos. Então, esse aqui, de certa forma, com esse bloquinho já vai automático para a gente. Beleza. Inicializamos as variáveis, colocamos que o total de votos são todos os votos, né, o comprimento daquela tabela. Então, qual que seria o próximo passo? A questão do loop, certo? Para a gente verificar os votos, né? Fazer com que ele rode, depois ele verifique e passe para as variáveis. Então, para fazer o loop, a gente vem em control, ok? E vai pegar esse primeiro for. Então, beleza. Dentro desse read records, ok? Então, beleza. Peguei o for e agora é aquela parte que eu expliquei para vocês, né? O iterável começa em 0. A gente precisa que ele rode quantas vezes? Quantos votos existem, certo? Então, se tem 5 votos, ele vai rodar 5 vezes. Então, a gente coloca que o i, o iterável, essa variável, sempre tem que ser menor do que o total de votos. Total votos. E o i++ mantém. Então, beleza. A gente já colocou ele para rodar a quantidade de votos. Qual que é o próximo passo? O comando de condição. Porque a gente vai verificar voto para gato ou voto para cachorro. Né? Então, a gente, no mesmo control aqui, a gente vai pegar esse if else e vai colocar no for. Ok. O que a gente quer verificar? Se os votos na tabela, né? Esses votos na tabela. Então, como é que a gente faz? Esse aqui a gente vai ter que digitar. Então, a gente vai colocar records, ok? Abre o colchete, coloca o i. Eu vou explicar para vocês o que eu tô fazendo, tá bom? Só um pouquinho por enquanto, que aí eu já explico para vocês. Ponto animal. Ok, vê se não deu nenhum espaço. Acredito que não, tá certinho. Beleza? Se vocês tirarem aqui, vai aparecer assim. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui?
tem os records, que são justamente a tabela, né? Os votos na tabela. O que seria esse I? Seriam as posições, certo? Então, quando o Izinho está no 0, significa que é o primeiro voto, ok? Então, ele vai verificar, primeiro voto. Mas lembra que eu disse para vocês que toda vez que a gente roda isso uma vez, acontece um I++, a variável ganha uma unidade? Então, quando for a segunda vez que ele vai executar, esse if records, colchete I, esse I não vai valer mais 0, vai valer 1, certo? Então, o que seria esse 1? O segundo voto, certo? Então, se eu tenho 3 votos, ele vai fazer record 0, record 1, record 2, que seriam o quê? O primeiro voto, o segundo voto e o terceiro voto, certo? Parece um pouco estranho porque a gente começa do 0 e não do 1, mas dá certinho, beleza? Então, se vocês verificarem, esse if records I é justamente para fazer a posição do voto. Então, quando está no 0, aqui também está 0, e significa que é o quê? Ele vai verificar o primeiro voto. Quando está 1, ele vai verificar o segundo voto, e assim em diante, ok? Uma outra coisa que a gente precisa verificar. Lembra que eu disse para vocês que a gente vai, assim, comparar. Esse primeiro voto é gato ou cachorro? E que ele não vai aparecer o número, mas sim o nome, então vai aparecer o cat ou dog. Então, eu preciso verificar esses records, se eles são iguais a determinada coisa, certo? Então, eu preciso desse aqui, ó. Ok? Então, só para ficar melhor, eu vou arrastar esse bloquinho para baixo. Eu vou colocar aqui, ó, onde está o I. Na verdade, deixa eu fazer direito. Né? Podem tirar isso aqui, jogar para fora assim, só para ficar bonitinho. Pegam esse bloco primeiro, pra gente comparar, e aí sim, escrevem o record. Mesma coisa, tá bom? Só para ter esse igual primeiro. E no caso depois, né? Mas para você ter esse bloco, pra gente conseguir acessar ele primeiro. Então, ok. Se esses votos que pertencem ao quê? A coluna animal. Então, por isso esse ponto animal. Esse ponto, ele está verificando o quê? A coluna. Então, se eu tivesse mais de uma coluna, não sei, coluna plantas, eu teria que colocar aqui, ponto plantas. Lembrando que esse nome da coluna é o mesmo nome que vocês definiram lá em cima, quando vocês criaram a tabela, ok? Então, de novo, o que ele está fazendo? Calma aí. Tá, agora parou. Ele está percorrendo os votos da tabela, né? Um de cada vez, justamente por conta desse I, da coluna animal. Beleza, ele está percorrendo e ele quer verificar o quê? Se é um cachorro ou um gato. Então, o que ele faz? Primeira coisa, vou botar, verificar se é um gato, ok? Então, ele vai verificar. Esse voto é igual a gato? Beleza. Se for igual, o que ele vai fazer? Ele vai dar um voto para a variável do gato, certo? Esse mais, ele não tem, né? Vocês podem até verificar, ele não existe aqui como bloco pra gente. Então, vocês têm duas alternativas. Para quem está mais familiarizado, vocês podem clicar aqui em mostrar texto, né? Ele vai colocar todos os seus blocos em forma de texto, e é só vocês escreverem, certo? No caso, o nome da sua variável, sei lá, dog volts ou cat volts, mais, e o ponto e vírgula, certo? Porque como a gente está utilizando a linguagem Java, é sempre importante o ponto e vírgula. Mas caramba, Maria, eu não faço ideia como escrever isso, eu não quero fazer essa parte. É tranquilo também. O que a gente vai fazer? Não existe esse bloco aqui, certo? Só que a gente já tem um I++ aqui, que vem junto do for, ok? Então, o que a gente faz? A gente pega esse I++ que está aqui e joga para baixo. Beleza, joguei para baixo. Agora que eu joguei para baixo, eu tenho a possibilidade de copiar ele. Lembra? Seleciona aqui com o mouse, ou enfim, com o celular de vocês. Selecionei, Ctrl C, vai aparecer esse negocinho preto, que a Duda já explicou para vocês, que é onde vocês vão colar, certo? Vou colar aqui mesmo, então dou Ctrl V, beleza, tenho 2 blocos. E aí eu posso voltar esse bloco inicial para lá, certo? E aqui, onde está I++, a gente coloca cat volt mais. Beleza. Então, é bem tranquilo, a gente só copiou o bloquinho e depois voltou ele para o lugar. Vocês podem copiar de novo, né? Se vocês não quiserem usar o I e já usar o cat direto. E colam no else pra gente fazer o do cachorro, né? Só trocar cat por dog e vai estar certinho. Então, o que acontece? Ele percorre os dados da tabela na coluna animal. Se aparecer lá igual a cat, ele dá um voto pro gato. Caso contrário, um voto pro cachorro. Beleza? Então, a gente já percorreu, a gente já fez o loop e a gente já colocou os votos adequados para cada variável. Qual que é o último passo? O gráfico, certo? Então, a gente vai vir aqui em data, vocês vão procurar
aqui o drawn chart. E lembrando, lembra que quando o for para de executar, significa que acabaram os votos, que você já computou todos os votos nas variáveis? Então, é muito importante que esse gráfico esteja fora do for, ok? Mas dentro do read records, porque ele vai ler esses votos, vai fazer o for para você ajeitar as variáveis, e aí sim você vai desenhar o gráfico. Mas esse desenhar o gráfico ainda faz parte da função e ainda faz parte da leitura de dados da tabela. Tá bom? Então, vocês colocam aqui dentro do verdinho, depois do for. Ok. Agora a gente vem para a tela 2, porque a gente precisa ver. A gente vai colocar esse gráfico aonde? Qual que é o ID? Chart 1. Então, selecionam aqui, chart 1, ou o ID de vocês. E aí a gente vai fazer um gráfico de quê? Como eu disse, nós vamos fazer um gráfico de pizza, que é o que fica melhor para visualizar. Então, beleza. Coloquei para onde o gráfico vai ficar, defini que é um gráfico de pizza, e agora, o que a gente faz? Agora a gente vai fazer a legenda. E como é que a gente vai colocar esses dados aqui? Certo? Então, a primeira coisa, esse label a gente não muda, que seria justamente simbolizando que tem uma legenda. E o que a gente faz agora? A gente coloca o nome dessa legenda. Então, qual que seria? Cachorro e gato, certo? Eu vou botar, só para ficar padrão, cat e dogs. Então, coloquei o nome da legenda, simbolizei que é uma legenda, certo? Esse label simboliza que é justamente uma legenda que a gente está criando para o nosso gráfico. Falei que a legenda vai ser cat e a legenda vai ser dog. E agora a gente precisa atribuir o valor. O que seria esse valor? O que vai aparecer no gráfico? Ok? Como eu disse, a gente vai colocar o gráfico utilizando porcentagem e não o voto em si. Se fosse só o voto em si, era só vocês virem aqui e escrever o nome da variável de vocês. Quero que só apareça quantos votos teve o gato. Então vocês colocam aqui, cat vote. Cat vote. Apareceria para vocês, certo? Mas como eu disse, não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer a porcentagem que cada animal recebeu. Então vocês vão vir aqui no valor e vão colocar o quê? Como é que a gente faz a porcentagem? É basicamente a mesma coisa do ensino médio, né? Ensino médio, ensino fundamental. A gente pega o que a gente quer, né? Seria o cat vote, e divide ele pela quantidade de votos total. Por isso a importância de ter o total vote, entendeu? Se você não tem essa quantidade total de votos, você não consegue fazer a porcentagem e você também não consegue verificar justamente quantas vezes o programa tem que percorrer, beleza? Então vocês vão vir aqui, cat votes dividido, calma aqui, vim para baixo sem querer, peguei esse aqui, cat votes dividido por total votes. Qual é o próximo passo da porcentagem? Porcentagem, justamente. Então, por cento multiplica por 100. Né? Então, coloca aqui para multiplicar por 100 e vai aparecer já bonitinho para vocês. Ok? E para fazer o cachorro? Exatamente a mesma coisa. Dog vote dividido por total vote vezes 100, por ser porcentagem. Então, tirou. Perfeito. Então, gente, o código basicamente é isso. Ok? A gente criou a tabela, a gente colocou para trocar um som e a gente colocou o botão para voltar, certo? E aí a gente criou a nossa função. A primeira coisa que a gente faz na nossa função, passa para a tela 2 para a gente conseguir visualizar o gráfico. E aí o que a gente faz? A gente lê a tabela, inicia as variáveis, faz o for para percorrer todos os votos, o if para verificar se o voto foi no gato ou se foi no cachorro, e por fim a gente constrói o gráfico. Só falta um detalhe para o programa ficar perfeito, que seria o quê? Quando você clica na imagem, você precisa chamar essa função, certo? Então vocês vão vir aqui em Functions, para finalizar, pega esse aqui, MyFunction, e joga dentro aqui do Create Record, que é justamente o que eu falei que faltava para vocês. Joguei, né? Ele está dando esse erro ainda, mas vai aparecer para vocês normal depois. E aí a gente quer chamar qual função? Qual o nome da minha função? Resultados. Então vem aqui, vou chamar a função resultados, em ambos os casos, né? E é isso, tá? Agora a gente vai testar. Clique em executar. Vou escolher o gato primeiro. Vai tocar o barulho. Tá vendo? 100% gato. Ok? Só um detalhe que já aconteceu comigo. Que, só pra mostrar, né? Se você clicar em voltar novamente, você pode botar em outro e vai aparecer certinho. O que aconteceu comigo?
quando eu fiz esse aplicativo pela primeira vez, em vez de usar cat e dog, eu utilizei o nome cachorro e gato, né? Só que na legenda, no caso aqui, gato e cachorro. Vou tentar ver se acontece aqui com vocês também, para explicar caso vocês percebam. Ó, tá vendo que o cachorro aparece cortado? Se você usar um nome pequeno, isso não vai acontecer. Mas, sei lá, coloquei um nome grande e não tá aparecendo. Isso tá me incomodando. Então, o que vocês vão fazer? Vão apertar aqui no design, vem para a tela 2, vocês arrastam esse chart um pouco pro lado assim, ok? Depois, só vão vir aqui no cantinho e vão arrastar um pouco mais. Ok? Então, vocês puxam o gráfico pro lado e depois só expande ele com a setinha. Então, vamos testar se deu certo agora. Calma aí, vou puxar mais um pouquinho. Não sei se salvou. Vamos ver se dá certo agora. Código, design. Cachorro. Tá vendo? O gráfico foi um pouco pro lado, mas pelo menos tá aparecendo a legenda completa. Então é basicamente isso, gente. Eu sei que o código é um pouco chatinho. A gente utilizou alguns códigos, alguns blocos que a gente nunca tinha visto antes, né? Criar tabela, questão da legenda. O som, eu acredito que seja tranquilo, né? É basicamente a mesma coisa que vocês fazem com a tela, só que vocês selecionam um som. Agora, eu entendo que isso aqui é um pouco complicadinho, então eu recomendo que quando vocês forem fazer o de vocês, se vocês não tiverem feito até então, podem dar uma olhada no aplicativo, verifica, eu quero trocar o nome da variável, então tomem cuidado que o nome que vocês colocarem aqui, vocês têm que colocar aqui. Mas é basicamente isso. Não é um código grande, mas é um código que usa alguns blocos que vocês não viram até então. Então é completamente normal ter dificuldade com isso, caso alguém não tenha entendido. Enfim. Então, basicamente, o aplicativo é esse, certo? Se vocês quiserem que eu volte em alguma parte, deu algum problema de vocês, só manda mensagem no chat, tá bom? Se por algum acaso vocês não quiserem falar agora, quiserem tirar uma dúvida depois, vocês podem mandar mensagem tanto no meu privado, quanto no privado de qualquer um dos ADMs lá do grupo, né, que são os monitores, ou até mesmo mandar lá no grupo, né, porque dependendo da sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Mas é basicamente isso, gente. Se vocês tiveram alguma dificuldade, tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, ou se estiver tudo tranquilo também, só me avisem aí. E é basicamente isso. Tá certinho? Então, eu só vou pedir para vocês a questão do Mente, né? Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês disserem o que acharam da aula, né? Se foi tranquilo, se achou um pouco mais complicadinho do que as outras, mas está dando para fazer. Então, é basicamente isso, tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês, no chat, para vocês acessarem direto, para não ficarem colocando código nem nada disso. Acredito que acessando isso aí, vocês já conseguem colocar a palavra direto. Só vou aguardar o feedback de vocês. E a gente verifica se vai querer fazer a questão das salas ou se já está tudo tranquilo. Só aproveitando enquanto vocês estão colocando as mensagens aí, para agradecer a presença, né, de todo mundo que pôde estar aqui hoje, pela paciência também, né, porque eu sei que é um código complicado, então eu entendo que seja um pouco mais chatinho, né, que tem que ter muita atenção, mas eu acho que vai todo mundo conseguir fazer tranquilo. Então é basicamente isso. Esperar para ver se mais alguém vai mandar, e aí a gente encerra essa parte da aula. Eu só queria... Vocês estão conseguindo me ouvir? Uhum. Tá, antes de eu separar as salas, eu só queria lembrar, para quem não viu, eu mandei uma mensagem no grupo ontem para avisar que o prazo para vocês mandarem os aplicativos foi estendido, né? Eu mandei mensagem para algumas pessoas que não estavam conseguindo mandar o aplicativo, para conversar, né, saber o que estava acontecendo, se era melhor aumentar o prazo, e acontece que muitas das pessoas que estão fazendo o curso trabalham, né, e não conseguem fazer o aplicativo durante a semana. E aí fica um pouco complicado, principalmente porque o prazo que eu estava colocando era de segunda para quarta, né? E é totalmente compreensível que não dê tempo de vocês fazerem, e por isso que eu fui coletar esse tipo de feedback para ver se realmente
compensava aumentar o prazo. E aí, conforme eu fui conversando com algumas pessoas, eu decidi aumentar o prazo para vocês enviarem até dia 11, mas não deixem para fazer de última hora, até porque fica complicado a gente ajudar vocês a fazerem todos os apps se vocês deixarem para fazer de última hora, né? Eu, por enquanto, tô conseguindo responder todo mundo que tá me mandando mensagem, mas não garanto que eu vá conseguir responder se vocês me mandarem mensagem, sei lá, no dia 11, 9 horas da noite, para vocês enviarem meia-noite. Então, não deixem para fazer tudo de última hora, por favor. Eu sei que é difícil, a gente também é aluna, a gente sabe como que é, a gente sempre deixa as coisas para última hora, mas tentem fazer isso com calma, né, para vocês, tanto para vocês absorverem mais conhecimento, quanto para vocês conseguirem tirar o máximo de dúvida que vocês tiverem, né, para quando vocês mandarem o aplicativo não tiver nenhum erro. E aí, só lembrando que vocês podem mandar mensagem para mim, podem mandar mensagem para qualquer um dos monitores. A gente está sempre à disposição, mesmo depois que acabar o curso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, não tem problema. E aí, se tiverem mais algum feedback para enviar, pode enviar, a gente está livre para... A gente está ouvindo vocês, né, querendo saber o que a gente faz para melhorar. E tem algumas coisas que são essenciais pra gente, né? Principalmente o Mente, que é o momento que a gente tá tendo agora, né? Pra coletar os feedbacks de vocês. E também responder o questionário de feedback, porque ele não serve apenas pra enviar o aplicativo de vocês, mas também pra saber como que tá sendo a aula, né? Pra saber se a gente precisa explicar com mais calma, se vocês estão conseguindo fazer o app, se foi fácil, se foi difícil, enfim. Tudo isso é super importante pra gente. E aí eu vou esperar mais uns 2 minutinhos pra vocês responderem o Mente aí. Mas de qualquer forma, só queria avisar que eu vou separar as salas, né? E aí queria pedir pra vocês que tiverem dúvida, ou mesmo que não tiverem dúvida, ficarem na sala pra gente conversar um pouco, saber se vocês conseguiram realmente entender, porque eu sei que às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar isso na frente de todo mundo, quando fica com dúvida, mas não tem problema, vocês podem interromper a gente, falar quando vocês tiverem dúvida, e é isso. Aí, quanto a isso, vocês têm algum questionamento, algum outro feedback ou tá tranquilo?